Oi, gente, nós somos alunos da turma de classificação e tipificação de carcaça, com a professora Raquel Salgado. Nós ficamos com o Sistema Australiano de Classificação e Tipificação de Carcaça. O nosso grupo é composto por mim, Camila Vitória, por Taisa Fernandes, Vitória Evangelista e Victoria Lohane. Todas cursamos o curso de zootecnia. Eu vou falar um pouco sobre o histórico, né, do sistema australiano de classificação. A Austrália, ela tem um dos níveis mais elevados de consumo de carne no mundo, com uma média anual de aproximadamente 95 quilos per capita. Em comparação com a média global, né, que é de aproximadamente 35 quilos per capita. Em 1993, depois de uma expressiva queda no consumo de carne bovina, na Austrália, né, o governo do país, buscando algumas alternativas para alavancar o consumo, ele desenvolveu uma pesquisa junto a alguns consumidores locais. Um dos anseios da população era ter um acesso a uma carne com maior grau e garantia de uma boa procedência. Com isso, o Meat Leading Stock, que é o MLA, que é o órgão responsável pelo marketing dessas carnes no país, ele criou o Meat Standard Australia, que é voltado para o gado. Pronto. Iniciado em 1996, ele é guiado pela preferência dos consumidores. As carcaças certificadas pelo MSA, eles podem receber um aumento superior à taxa normal de até 50% ao alcance da categoria superior. Vamos aqui para a definição do que seria esse MSA, né? Ele tem a sua função, né, seria estabelecer um mecanismo que garantisse a rastreabilidade e a padronização dessa carne. O MSA, ele é o resultado de muitos anos de pesquisas, né, alguns testes das fazendas, procedimento de carcaça, experimentação de rebanhos, mutações e efeitos de cozinhamento e mensuração dos efeitos individuais e coletivos nessas cadeias produtivas de carne bovina. Então, agora a gente vai mostrar um vídeo, né, que ele mostra como seria esse sistema de classificação australiana. What is Meat Standards Australia beef? Meat Standards Australia is the world's leading eating quality program for beef. Commercially launched in 1999, MSA has become widely adopted in Australia and recognised internationally. But what does MSA mean in relation to what our Aussie producers are doing on farm? Through years of research and development, it's been found that stress-free cattle produce the best meat. As a result, MSA grading requires producers and processors to apply quality of life guidelines for the welfare, nutrition, genetic improvement and transport of livestock. But how do these high MSA standards in the paddock or pen impact what we experience on the plate? Accredited MSA graders collate this producer and processor information to ensure it's eligible to receive an MSA grade, and then assess important scientific characteristics of each carcass to predict its eating quality. On arrival, all MSA registered livestock must be accompanied by MSA vendor declarations and transport documentation to verify they meet the on-farm requirements. Ticket scan. In an abattoir, as carcasses are processed, a ticket is attached and scanned to record the production date, carcass weight and individual number. This initial step is critical as it ensures traceability is maintained along the supply chain. Hump height. All breeds of cattle are eligible for MSA grading, although as tropical breed content increases, eating quality decreases. This is one of the reasons hump height is taken into account, along with carcass weight, to estimate the tropical breed effect.
Eye muscle area. Eye muscle area is an indicator of yield and measures the size of the longissimus dorsi muscle in square centimetres. Ossification. The maturity of a carcass is measured by ossification, which is the process of cartilage turning to bone in the vertebrae. This is scored using the AusMeat maturity reference standards. As ossification increases, tenderness decreases. Marbling. Marbling, which refers to the fine flecks of intramuscular fat, has a direct impact on the flavour and tenderness of some cuts. MSA uses two systems to measure marbling. The AusMeat score provides a general indication of the amount of marbling, while the MSA score looks closer at marbling distribution and fleck size. Meat colour. The colour of the ribeye muscle is assessed using these AusMeat colour chips and scored against the nationally approved standard. Fat colour. Fat colour is assessed at the quartered site, also using AusMeat colour chips. Rib fat. Rib fat is a measurement of subcutaneous or external fat at the quartering site. The MSA required minimum is 3 millimetres. A requirement of the MSA grading program is to ensure that all carcasses have an even and adequate fat distribution. Where carcasses are void of fat and dehydration has occurred, there will be an increase in toughness in those outer layers of the muscle. pH. pH is a measure of lactic acid and is recorded in conjunction with temperature. This is measured in the ribeye muscle using a pH meter and must be below 5.71. High pH meat typically has a coarse texture, is less tender, and results in cooking inconsistencies. All of these measurements are entered into the handheld data capture unit. The carcass is given an overall value, and then the individual cuts are assigned eating quality grades. Only carcasses that meet all the specifications are identified as MSA graded. The measurements are also shared with the producer. This means that farmers can manage their practices to deliver a premium product. Beef can be cooked in many different ways, which is why choosing the right cut is a key factor in ensuring a quality eating experience. All MSA graded cuts receive at least one recommended cooking method, pairing cuts with cooking styles to consistently deliver consumer satisfaction. Meat Standards Australia is an endorsement of eating quality that underpins beef brands. The world-leading MSA program is delivered by Meat and Livestock Australia. To find out more, visit mla.com.au/MSA. Pronto, agora depois do vídeo a gente vai poder entender alguns pontos chaves da MSA com relação à sua classificação. Primeiramente, para determinar a qualidade alimentar da carne bovina MSA, requer alguns padrões a serem mantidos desde o PODOC, que é o momento que que o animal em si vai chegar no abatedouro, até o prato. No caso, o gado que atende os requisitos da MSA é classificado no matadouro, que tem que ser licenciado pela MSA. Eles lá falam matadouros, mas aqui eu decidi colocar abatedouros por causa que a gente aqui no Brasil fala realmente abatedouros. E cada carcaça ela vai ser classificada por um avaliador credenciado pelo próprio MSA, que vai ter uma pontuação de qualidade alimentar atribuída a cada corte individual. E os cortes com as mesmas qualidades alimentares vão ser embalados juntos com o grau da MSA, que vai ser um tipo no rótulo já, que vai ter os métodos de cozimento recomendado, os requisitos de envelhecimento daquela carne e todos vão estar lá especificados no rótulo que vai na caixa com todos os cortes. Com relação aos matadouros, todos eles vão ter que ter uma licenciatura. No caso, para eles conseguir essa licença pelo MSA, eles vão ter que seguir todos os pontos críticos de controle de processamentos que são avaliados pela MSA.
porque cada um vai impactar no produto final se não for realizado. E os critérios que são avaliados estão relacionados à área de recebimento do gado, que ali tem que garantir que aquele animal não vai ter um estresse ou que aquele animal venha se ferir, porque ali a gente vai ter uma perda, né, uma diminuição da carcaça do animal. Também a área de receber o gado é importante, como a gente já viu nos outros trabalhos que a gente veio assistindo e fazendo durante o decorrer da disciplina. Também o chão do local de abate, ele tem que seguir 2 critérios. Ele tem ali que ter uma temperatura adequada e tem um local refrigerado também adequado, porque isso vai influenciar mais lá na frente, na hora que a gente for medir a temperatura da carcaça e também o pH. Além disso, tem que conduzir a classificação experimental em si da carcaça de acordo com os critérios da própria MSA. E a sala de desossa, ela vai servir tanto para determinar a embalagem, que são as caixas com os rótulos, quanto a própria capacidade desses rótulos. Aqui, durante a pesquisa, a título de curiosidade, pesquisando, eu vi que existe agora mini abatedouros móveis. E isso foi implantado no período da pandemia, porque lá na região de Vitória, na Austrália, estava tendo muitos abatedouros, ou então frigoríficos, né? A gente pode dizer, sendo fechados por conta da Covid. E aí foi criado esses mini abatedouros que vão na própria fazenda para poder abater o animal. E eles seguem, sim, esses critérios da MSA e eles são altamente tecnológicos. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo da Provenir, que é uma empresa de mini abatedouros. Desculpa. Com relação aos procedimentos antes da classificação, essas carcaças elas vão ser divididas ao longo da espinha. No caso, como a gente pode ver aqui, ó, elas já foram divididas e todas elas, as bandas, né? As 2 bandas vão para o refrigerador. E essa classificação acontece geralmente pela manhã. De noite eles cortam e colocam no refrigerador e pela manhã é que eles vão fazer, né? E isso eles vão fazer antes do início do processo de desossa. No caso, os 2 lados da carne eles vão ser cortados na altura do lombo, antes deles serem classificados para expor o olho do lombo em si. Como a gente pode ver aqui, ó, esse é o corte. E isso é realizado no mínimo assim uns 20 minutos antes, porque assim a carne ela vai atingir a cor real dela. A cor real que eu quero dizer é a cor ideal mesmo. E esse lombo, ele tem 2 especificações. Ele tem que estar na cor ideal e ele tem que estar com uma temperatura superior a 12 graus Celsius. E as informações sobre cada lote, número de carcaça, espécie tropical, conteúdo da raça, ele é retirado por via de uma declaração do fornecedor da MSA e uma folha de produção do próprio matadouro que está ali com aquele animal. Animal não, agora já podemos classificar ele como carcaça. No caso, o modelo da MSA ele vai calcular os resultados da classificação de cada carcaça, que vai ser mantido numa unidade de captura, que é o DCU. Por isso que eu botei esse tablet, porque ele vai representar esse DCU, como eu não tinha a imagem dele. Mas eles são uma espécie de mini computadores, que é um softwarezinho, que ele é portátil e ele vai ser responsável pelo credenciamento dessas carcaças. Nessa imagem aqui, a gente pode entender um pouco mais. Em que a pessoa que vai fiscalizar, ela anda com ele para poder classificar essas carnes. E cada carcaça dessa, através desse DCU aqui, ela vai ter um bilhete de identificação. A gente pode chamar de bilhete ou ticket. No caso, eu vou usar a palavra ticket, que vai ter todas as informações. No caso, as informações que vão ser registradas por esse DCU são relacionadas ao número de carcaças e o número do lote do animal, a pesagem da carcaça, o sexo, se ele é macho ou se ele é fêmea. O peso da carcaça, ele vai ser, só para ficar aqui a observação, vai ser importante para a gente saber a maturidade desse animal. Também tem o conteúdo das raças tropicais, que mais à frente eu vou explicar um pouco a importância. Porque a MSA ela quer garantir uma boa qualidade com relação a essa carne.
E dentro de algumas pesquisas que eles fizeram, eles perceberam que essa carne, em alguns cortes, não atingiam esse padrão que eles queriam. Também eles vão estar registrado aí no DCU o método de suspensão, e que a gente tem os dois métodos, o tendão de Aquiles e o tendresh. Também tem a ossificação, que vai ser a medida para determinar a maturidade do animal, em que quanto mais cartilagem, melhor, porque significa que a maciez daquela carne ainda será melhor ainda. Também o marmoreio, que o marmoreio ele vai influenciar muito na pontuação dessa carne. Também a gente tem a gordura da costela, que nessa imagem aqui a gente pode ver que ela especificamente ela tem que ter no mínimo, assim, estourando no mínimo 3 milímetros de espessura. E essa gordura ela não é analisada somente na costela, mas no animal por um todo. Porque essa cobertura ela vai ser importante durante o processo de resfriamento, para a carne não queimar e nem, como é que eu posso dizer, não ressecar. Também a gente tem o pH e a temperatura, que lá no início, né, eles têm que estar acompanhando o piso do local de abate. No caso, o pH ele é medido usando o pH metro e ele tem que estar abaixo a 5,71. E a temperatura tem que ser de 12 graus Celsius, de acordo com os padrões do MIT Austrália. Outras medidas que também são realizadas, mas que não são tão assim importantes, elas não são informações que são registradas no DCU, são relacionadas à área muscular ocular, a cor da gordura, em que a gente tem essa paleta de colorimetria de 0 a 9, em que o 0 é a cor muito branca e o amarelo já é representado pelo número 9, desculpa. E a colorimetria para a cor da carne. No caso, aqui a gente tem a classificação de 1A, que é a carne muito clara, até a cor 7, que é a carne muito escura. Que a gente já vai ter aquela classificação de PSE e DFD. Com relação já à identificação dessa carne e a desossa, para simplificar um pouco, né, a logística do sistema MSA para a produção das caixas que essas carnes vão ser colocadas lá no abatedouro, para manter ali a qualidade alimentar, elas vão ser classificadas em grupos de qualidade alimentar semelhantes. Então, se eu tenho uma carne que tem característica X, eu vou colocar as carnes que apresentam a mesma característica juntos. E esses grupos eles vão estar alinhados e vão ser marcados as embalagens que eles vão estar dentro. E tudo isso já vai ser feito por um processador. No caso, os grupos de qualidade alimentar utilizados no matadouro, eles vão se basear nas exigências de seus mercados e do cliente em si que procura carne X e tal. No caso, a gente vai se basear no quê? Nos cortes que o pessoal mais procura, que tem maior demanda. E nessa carne já vai estar explícito lá o método de cozimento recomendado, vai ter o índice de qualidade alimentar também, além também dos requisitos com relação ao envelhecimento. E todos os produtos da MSA são identificados na própria embalagem, que nem a gente pode ver aqui nesse exemplo. E aqui, ó, aqui é num frigorífico, tipo numa feira, vamos dizer assim, que tem a carne exposta. Não é bem uma feira, desculpa. Mas esses tickets aqui, ó, eles indicam até a forma que a carne deve ser cozida. E essas carcaças, elas são enviadas desde o açougue, na caixa já adequada, tipo do alimento X, como eu dei o exemplo, e lá no frigorífico, desde lá do abatedouro, e lá no açougue, elas vão ser vendidas de acordo com as tabelas do MSA e cortadas para o cozimento. Já com relação ao relatório e o feedback, essa parte é muito relacionada da MSA com o produtor, né?
porque aqui nesse relatório vai ter todas as informações da unidade de captura dos dados lá que foram feitos durante aquela avaliação, lá do DCUzinho mesmo. E aí tem um programa online, que é o MyMSA, que vai ter esses relatórios de forma online, que aí você pode entrar através desse site e retirar o seu feedback para você entender onde você deve melhorar. Mas o bom do MSA nesse site é que ele não apenas registra os pontos negativos. Eles também buscam a capacitar esses produtores, gerando oficinas para aumentar cada vez mais a compreensão dos fatores que deram errado e que vão acabar afetando ali a qualidade da carne. Assim, não melhorando somente a classificação deles, mas também os produtores vão se sentir incentivados para melhorar a qualidade da carne deles. Aí, o que acontece após essa avaliação toda lá que eles tiveram, que é o GRAND mesmo? Eles vão ser classificados de acordo com a pontuação deles, no caso a carne. Desculpa, não ficou tão específico como eu falei agora, mas a carne ela vai ser classificada de acordo com a sua pontuação. Quando ela for classificada em non-MSA, ela vai ser uma carne desclassificada, porque ela não atingiu uma pontuação boa, a nota dela teve uma nota muito baixa em alguns requisitos, e acaba que ela não é uma carne boa para consumo. Talvez ela possa ser destinada até mesmo para a indústria de produtos cárneos, podendo ser ali um embutido, uma carne de cura, alguma coisa assim. Já com relação a MSA3, já é uma carne assim melhor, e ela é, vamos dizer assim, uma carne de consumo de dia a dia. Tipo um bife de panela, já é algo bem dia a dia. A MS4 já é uma carne ali de uma boa qualidade, podemos dizer. Boa não, no caso excelente, mas ela ainda não chega aos pés da Premium, que é a MSA5, que é a carne top da top, que é o nível máximo. Como eu falei, para eles, né, as raças tropicais, de certa forma, não alcançam o padrão deles. Mas, para a gente entender um pouco o que seriam essas raças tropicais, né? O gado de raça tropical mais utilizado lá é o Brahma, que é a cruza entre o Brangus, esse pretinho, com a Santa Gertrudes. Eu falo Gertrudes como se fosse o nome de um animal, mas é a raça mesmo. Com essa. A cruza deles dois gerou esse animal. E o bom desse animal é que ele é mais adaptado ao ambiente tropical em si. E ele vai se destacar porque ele tem uma alta adaptabilidade a locais com adversidades. Por exemplo, local com pouca distribuição de água, muito quente, ou então com pastagem de má qualidade. Ele vai conseguir ainda ter um rendimento bom. Além de que, eles são muito resistentes a parasitos. E essa raça da Brahma, ela é muito boa para quem produz lá para o lado norte da Austrália, porque lá já é um clima bem quente. Só que essa raça, ela traz alguns efeitos negativos. E esses efeitos vão ser refletidos na qualidade alimentar da carne em si para as pessoas. E esse estudo foi feito pela MSA, que mostrou que as raças bovinas tropicais têm um impacto negativo com relação à carne alimentar de alguns cortes. No caso, alguns cortes em si é que vão ter esse efeito. E tem uns que tem um efeito perfeito, assim, totalmente negativo. Perfeito que eu quero dizer é que foi totalmente ruim ali, aquele ponto. No caso, tem, acho que são 5 pedaços, né? Eu não lembro muito bem, mas é o corte do contrafilé, do rolinho cubo, porque lá eles mudam um pouco o nome. O rolinho cubo parece que é o cupim deles. Também tem o filé mignon e tem um corte de lá, que eu não sei muito bem que parte é, mas é a ostra lâmina. No caso, nos cortes com alto nível de tecido conjuntivo, como o peito, a parte superior, a parte mais externa plana e os olhos redondos, eles têm um efeito de má qualidade. Por isso que não é tão indicado assim essa raça. Elas têm até uma classificaçãozinha em uma tabela que eu vi da própria MSA durante a pesquisa deles,
que tem a classificação de raças tropicais 100%, 50% e 0%, em que eles têm um aproveitamento maior quando essa raça não apresenta tantas características tropicais, de raças tropicais. Outra coisa muito interessante com relação ao sistema de classificação lá da Austrália é o método deles de suspensão. Porque aqui no Brasil a gente tem um método que é a suspensão pelo tendão de Aquiles, e lá eles usam um método de suspensão pelo osso pélvico, que é o método Tendresch. Mas como é esse método aqui do tendão de Aquiles? Bem básico, assim, é os gumberries, que eu vou chamar de ganchos, né, porque eu não consigo falar muito bem o nome adequado. Esses ganchos aqui em S, eles vão ficar dentro dos calcanhares traseiros do animal, como a gente pode ver nessa imagem. Sendo que a força gravitacional, ela vai agir sobre essa carcaça. E assim vai ter uma tensão muito maior sobre esses músculos. E o que é que acontece? Acaba que a carne vai ficar relativamente mais dura do que o método realizado pela Austrália, que é o Tendresch. Mas como é que o Tendresch ele acaba afetando ali a qualidade? Existem 2 pontos chaves com relação a isso para a gente entender melhor, né? No caso, esse método ele melhora consideravelmente a maciez da carne, porque ele acaba evitando o encurtamento muscular. E além do mais, o efeito de alongamento suave acaba que, de acordo com o local do músculo e da qualidade lá, né? Eles observaram que a qualidade desse membro superior, dessa parte, melhorou muito quando comparada com esse. E isso tem muito a ver com o rigor mortis do animal. Aí a gente precisa entender um pouco como é que funciona esse método para entender por que ele seria melhor. No caso, ele é um meio alternativo, né, de pendurar a carcaça, mas essa carcaça ela vai estar empendurada durante o resfriamento, certo? E embora seja muito tradicional a gente empendurar pelo tendão de Aquiles, esse método é muito melhor. Por quê? Como é que ele funciona? Eu vou passar aqui porque fica mais específico. A gente vai empendurar aqui esse animal pelo osso pélvico. No caso, através desse ligamento aqui. Ou então a gente pode pendurar esse animal pelas costas ou então pela cauda dele, pegando o ligamento ilho-sacral. Aí o que é que acontece? À medida que essa carcaça vai se resfriando e vai tendo ali a conversão do glicogênio em ácido lático, que é para ele virar o músculo, acaba que as fibras musculares vão se contrair. Pronto, por exemplo, para ficar bem explicado, né? Quando a conversão do glicogênio em ácido lático estiver completa, as fibras musculares vão se contrair ligeiramente. E aí vai acontecer o rigor mortis. Depois que acontece o rigor mortis, os músculos são encaminhados como carne. Sendo que acontece um alongamento suave que pode ser feito por vários métodos. E o mais comum é a gente, tipo assim, pegar o gancho, eu ia dizer gumberries de novo, o gancho e posicionar numa suspensão sobre o ligamento. Aí aqui a gente pode ver que ele está no ligamento pelas costas, pelo ligamento ilho-sacral. Nesse não dá para ver, deixa eu voltar para esse. Pelo ligamento ilho-sacral. E quando uma carcaça está ali já esticadinha e suspensa pela pelvis, a gente pode observar que a perna dela tende a cair no ângulo de 90 graus. E o que é que eu tenho como resultado, Vitória? Como resultado, a gente vai ter vários músculos na posição alongada, o que acaba que eles não vão se contrair durante o rigor mortis, por isso fica mais macio. Então, se a gente for pegar e for comparar o Tendresch com o tendão de Aquiles, a gente vai ver que ele é muito mais eficiente e eficaz com relação ao membro posterior e tem um efeito variável em cada corte aqui desse animal. E tradicionalmente, a carcaça fica suspensa pelo tendão de Aquiles. Mas, na carcaça pendurada pelo tendão de Aquiles, como a gente pode ver,
a espinha ela fica mais curvada e os músculos da perna traseira têm menos tensão sobre eles. Então, como resultado, quando este músculo passa pelo rigor mortis, que é a conversão ali do glicogênio em ácido lático, as fibras musculares elas vão se sobrepor. Tipo assim, elas vão se enrijecer. Aí acaba que a carne fica mais dura. Por isso que, durante essa pesquisa do MSA, eles descobriram que era muito melhor fazer o tendrest. Embora ele tenha, tipo assim, um efeito muito positivo, ele não é tão utilizado. Mas, durante a pesquisa, eles também analisaram que o tendrest tem alguns pontos negativos. Mas é só em relação ao lombo, porque ele fica mais esticado na carcaça. Daqui... deixa eu mostrar aqui. Porque ele vai ficar mais esticado na carcaça do tendão de Aquiles do que aqui, se a gente for comparar. E ele, esse método de suspensão, ele costuma ter um fator-chave com relação à classificação da conformidade para o gado com alto teor de raças tropicais. Porque vai, ter uma tendência a deixar a carne mais macia. Além do mais, esse método ele tem um efeito com relação ao envelhecimento, porque além de alterar na pontuação do MSA, o tendrest também afeta o grau e a taxa de envelhecimento, quantificando assim o impacto do envelhecimento em cada corte. E também no cálculo complexo que a MSA faz, né? E esse modelo de classificação que a MSA calcula é muito afetado. No caso, nessa tabela aqui, a gente pode analisar. Deixa eu só aparecer, pronto. Aqui na primeira coluna a gente tem os dias que eles fizeram. E aqui eles analisaram a parte do rolo de cubo, que é muito utilizado em países ingleses, só que no Brasil é o filé da costela. Eles analisaram a partir desse pedaço, com 5 dias, tendão de Aquiles, segunda coluna, e tendrest, terceira coluna. Aí eles fizeram esse teste, para analisar com 5 dias, com 14 dias, com 21 dias e com 28. E esses foram os dados obtidos. Quando a gente analisa, a gente acaba percebendo que esses valores do rolo de cubo no tendrest e no Aquiles pendurado, eles têm uma diferença muito significativa com os passados dias. No caso, o tendrest fica assim nítido que ele tem uma pontuação muito melhor nos primeiros 5 dias de corte. Mas aí ele altera o impacto impactando ali no envelhecimento ao longo do tempo. Quando a gente vai olhando os outros dias e a gente vai comparando os dois, a gente vê uma diferença ali considerável. E essa relação ela é variável dependendo do corte. E aqui a gente fez, do filé da costela. Mas aí se a gente fosse se perguntar, como eu já falei um pouco antes, o porquê dele não é tão utilizado? Ele, na verdade, ele é um método que ele é aprovado há 20 anos atrás. Ele é um método muito bom. E não é só isso. Lá na Austrália, essa classificação, a partir também dessa suspensão, traz pontos positivos para o abatedouro e para o próprio produtor. Porque vai oferecer ali um potencial de aumentar o retorno que eles têm, aumentando na porcentagem, porque de acordo com a pontuação, eles recebem um abono, uma bonificação no caso. Se eu tenho uma carne com uma pontuação muito alta, eu posso ter um aumento de até 50% do meu retorno. Então, esses métodos são muito importantes. Esse método de suspensão, esse método de classificação, porque vai assegurar não só para o consumidor pontos positivos, no sentido de eu vou ter uma carne de boa qualidade, eu vou saber o que fazer com aquela carne, eu vou ter um rendimento bom daquela carne, mas também para o meu produtor, porque ele vai estar ali tendo um feedback direto, ele vai estar entendendo a ligação que eu vou ter. E agora a Thaís ela vai explicar sobre, mais especificadamente, sobre cada ponto que é analisado, no caso, a cor da carne, a ossificação
e entre outros que tem, além também do pH e da temperatura, que é um dos pontos que eles pontuam bastante. De fomento e avaliação de qualidade de carne, avalia 7 características da carcaça para classificar a carne bovina. O Sistema Australiano de Fomento e Avaliação de Qualidade de Carne avalia 7 características de carcaça para classificar a carne bovina e remunerar o pecuarista, que nesse caso são marmoreio, cor da gordura, cor da carne, maturidade óssea, altura do cupim, pH e gordura subcutânea. Essas medidas são retiradas da carcaça resfriada a 12 graus Celsius. A marmorização do marmoreio é a gordura depositada entre as fibras musculares. Na classificação australiana, segundo o MSA, ela é medida no músculo longissimus dorsi, o contrafilé. Quanto maior o grau de marmoreio, maior tende a ser a suculência, a maciez e o sabor dessa carne. Já na cor da gordura, o parâmetro é medido na gordura intermuscular ao lado do olho do lombo, e o resultado se dá pela comparação da cor da gordura com a tabela de cores padrão. Quando a cor da gordura fica entre dois padrões, prevalece o de cor mais amarela. A cor da carne também é medida no olho do lombo, do contrafilé da carcaça resfriada. Quando as carcaças apresentam cores mais escuras, que é apresentada pela nota 4, elas são desclassificadas e destinadas à produção de carne industrializada. Um plano nutricional adequado e a diminuição de estresse pré-abate reduzem a incidência de cores escuras da carne. Maturidade ou ossificação. Bom, o formato e a cor dos ossos da costela são usados para determinar a pontuação. Essa característica aponta a idade fisiológica do animal e avalia a transformação de cartilagem em osso. A qualidade da carne declina com o aumento da ossificação. A ossificação, no caso, aumenta com a idade do animal ou pela exposição a estresses nutricionais e sanitários. Aí aqui tem uma imagem mostrando que nos animais mais jovens, esses ossos são separados. E aqui a segunda foto é um animal mais maduro, onde começa a aparecer os ápices e os ossos individuais iniciam a fusão. A altura do cupim, juntamente com o peso da carcaça, é utilizada para estimar a porcentagem de raças tropicais presentes em animais que não possuam essa característica determinada. Nesse caso, quanto maior for a altura do cupim, maior é a porcentagem de raças tropicais. Pronto, amiga. Bom, e o pH é uma avaliação da quantidade de ácido lático que reflete no músculo. O ideal são valores entre 5,3 e 5,7. A medida é obtida através de um pHmetro. O pH final da carne é afetado pelo tratamento, temperamento e condições de vida do animal. A velocidade com que o pH cai após o abate tira a qualidade da carne. Isso é influenciado pelo tratamento pós-abate, como a estimulação elétrica e a temperatura da carne. Já a gordura subcutânea é medida em milímetros e a espessura é dada em uma costela específica. Uma eficiente cobertura de gordura reduz a variação drástica de temperatura durante o resfriamento, impedindo que haja um encurtamento das fibras musculares, o que acaba diminuindo a qualidade da carne. No caso dos parâmetros da MSA, a carne tem no mínimo 3 milímetros de gordura subcutânea. Como conclusão, temos que a MSA preza muito por carcaças de animais jovens
e que apresentam, né, características que atendem à demanda do mercado consumidor, como carnes mais marmorizadas, suculentas, dentre outras características.